Olá, querido, graça e paz para você, para a sua família, que você esteja sendo cada dia mais alimentado pela graça do Senhor na sua vida. Antes de começar, já bem começando esse vídeo, eu quero pedir uma coisa para você. Se inscreva nesse canal. Se ao final desse vídeo você vê que esse vídeo agregou alguma coisa para você, para a sua vida espiritual, para a sua vida no geral, então se inscreva no canal, compartilhe com um amigo seu, com uma amiga sua, com um parente, com alguém que você conhece que saiba desse conteúdo. Deixe o seu like, vá lá, aperte no sininho para quando eu lançar outro vídeo no YouTube, o YouTube possa recomendar para você. Comente embaixo. Você fazendo essas coisas, o YouTube vai entender, o algoritmo do YouTube vai entender que realmente esse vídeo é importante para as pessoas e vai recomendar para as pessoas. Com isso ganho eu, que vou estar cada dia mais fazendo mais vídeo, conteúdo, tendo mais experiência para fazer mais vídeo, gravar mais vídeo, e ganham as pessoas que vão ouvir e ser edificadas com esse conteúdo. Em vídeos passados, queridos, eu começava dizendo a você que é gadita, uma gadita, e agora nesse vídeo, acho que você está ouvindo aí o barulho da chuva. Está caindo uma chuva muito abençoada agora nesse momento, queridos. Está um barulho gostoso de chuva. Sempre para o homem é complicado. Quando faz calor, o homem reclama. Quando faz frio, o homem reclama. Quando chove, o homem reclama. Ou seja, se Deus fosse ouvir todas as nossas queixas e responder segundo as nossas queixas, Ele já tinha fulminado a gente. Está caindo uma chuvinha boa, excelente agora. Por isso que está esse barulho aí. Você vai escutar esse barulho. Tá bom? Não vai ficar uma qualidade 100% o vídeo, em questão de som, em questão de áudio, mas você entendendo mais ou menos vai fazer efeito na sua vida. Eu trouxe para a nossa meditação aqui um versículo encontrado em primeiro livro das Crônicas, no capítulo 12, versículo 8, que diz assim: "E dos gaditas se desterraram para Davi ao lugar forte no deserto, valentes, homens de guerra, para pelejar, armado com escudo e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e ligeiros como a corça sobre os montes." Eu gosto dessa passagem, querido, dessa passagem em referência aqui aos gaditas. Os gaditas eram os homens que vieram de Gade, o sétimo filho de Jacó, primeiro filho de Zilpa, serva de Leia, a primeira mulher que foi dada a Jacó em casamento. Os irmãos sabem a história, o que aconteceu. Então nasceu Gade, o primeiro filho de Zilpa, o sétimo filho de Jacó, mas ele passou como se fosse de Leia, porque vocês sabem que no Velho Testamento tinha umas manobras que uma mulher tinha um filho, mas a senhora dela assumia esse filho. Daí nasceu Gade, e daí de Gade sucedeu os gaditas. E esse texto é interessante porque esses homens, centenas de anos depois, essa tribo já muito pujante, muito forte, quando Saul caiu da graça de Deus, que Deus mandou Samuel ungir Davi como rei, então Davi passou a ser perseguido por Saul. Boa parte do povo de Israel começou a lutar do lado de Saul, e uma minoria, ou seja, menos pessoas, passaram a lutar do lado de Davi. Davi começou a ser perseguido e desterrado para o deserto. E essa tribo de Gade, os gaditas, mesmo Davi estando no deserto, mesmo Davi ainda não tendo assumido o trono, eles foram para Davi no lugar deserto, porque eles entendiam que Deus tinha um propósito na vida de Davi, e que eles tinham um propósito também diante de Deus de ajudar o escolhido do Senhor. Agora me chama a atenção as características que o escritor de Crônicas, do primeiro livro das Crônicas, eles atribuem aos gaditas. A primeira característica era que os rostos deles, ou seja, o rosto de cada gadita era rosto como de leão. Fala de firmeza, de realeza, não fala de intimidação, mas eram pessoas que não eram intimidados, eram guerreiros que tinham um experimento, que sabiam o que queriam da vida dele.
A segunda qualidade é que diz que eles eram ligeiros como a corça sobre as montanhas ou sobre os montes. Porque ser ligeiro no plano é fácil, mas a Bíblia diz que eles eram como a corça, e a corça ela é ligeira tanto no plano como na montanha. E só sobre o leão eu não vou falar quase nada, porque muitas pessoas já falam sobre o leão, mas eu trouxe algumas características da corça, pelo menos 3 características, 3 qualidades da corça, que esses homens foram comparados com corça. Corça é um animal da família dos cervos. A primeira característica diz assim, correr entre as montanhas, ou seja, mesmo nos obstáculos, dificuldades, terrenos acidentados, elas corriam. E diz a ciência que a corça está entre os animais mais velozes, chegando a alcançar 64 km por hora. Tanto faz ser um terreno plano como um terreno acidentado, ela corre essa distância. Ou seja, os gaditas diziam, a Bíblia associa os gaditas com uma corça porque eram homens que não tinham dificuldade, obstáculo diante deles. Tanto fazia estar na bonança como na dificuldade, eles iam guerrear da mesma forma. A outra qualidade aqui diz que a corça não suporta ser confinada, ou seja, ela não aceita ser aprisionada. A característica da corça é o que? Ser liberta, é ser livre. Aqueles homens não aceitavam ser aprisionados. Aqueles homens queriam a liberdade, aqueles homens lutavam pela liberdade. Aqueles homens não aceitavam viver naquela vidinha, ser aprisionado. E todo servo de Deus e toda serva de Deus, todo discípulo de Cristo não tem que aceitar viver aprisionado. Aprisionado pelo medo, pela circunstância, pela incerteza, por experiências passadas que não deu certo. Você tentou uma vez, não deu certo, tente outra. Tentou uma vez, caiu, levante. Não aceite ser aprisionado pela circunstância, não aceite ser aprisionado pela incerteza política do país, pela incerteza financeira, pela incerteza familiar, pela incerteza do emprego onde você trabalha. Não, mas seja livre, não aceite ser confinado. Aqueles homens tinham essas qualidades. E a outra qualidade aqui diz que ela tinha um olfato privilegiado, ou seja, ela encontrava água mesmo que a água estivesse distante. A corça ela não gosta do conforto, ou seja, ela não se acomoda ao mundinho dela, não. Se não tem água aqui, como ela tem um olfato apurado, ela vai descobrir aonde tem água mesmo que seja longe. Por isso que aqueles homens eram associados tanto ao leão como à corça. Mas eu quero encerrar o vídeo dizendo outra característica, que aqueles homens eles manejavam bem tanto o escudo, ou seja, fala de proteção, eles sabiam manejar para não ser atacado, para não ser alvejado, o escudo, mas também eles sabiam manejar a lança, ou seja, escudo fala de proteção. Existe um momento que eu tenho que me blindar, que eu tenho que me proteger, que eu tenho que parar, esperar, ou seja, estar com o escudo pronto para receber os ataques. Mas existe um momento também que eu tenho que usar a lança. Então entenda que a vida cristã, a vida do homem de Deus, a vida do gadita, da gadita, ela não tem que ser uma vida de extremo, eu ficar só parado, não, eu também ficar só avançando, não. Existe um momento de eu parar, de eu usar o escudo, mas existe um momento também de eu avançar. Não pode ser 8 nem 80, tem que ser uma coisa compassada, tem que ser uma coisa mesclada, uma coisa temperada espiritualmente falando. Então eram homens que tinham habilidade para trabalhar com o escudo, para lutar com o escudo, se proteger com o escudo, estar habilitado a cada dia mais, estar com o seu escudo, mas também quando precisava eles usavam a lança. Existe um momento de você parar na oração, de estar em casa jejuando, orando, lendo a Bíblia, sim, mas tem um momento de sair, né? Precisa de um emprego, corra atrás, vá, profetizando, vá. Existe um momento de evangelizar, existe um momento de sair para testificar, existe um momento de você sair do seu conforto que você está vivendo, que é aquilo que o inimigo quer que você fique em casa. Existe um momento de usar o escudo, querido, existe, mas existe um momento também de você sair com a lança para guerrear, e nessa guerra o Senhor vai abençoar. Então Davi venceu aquela guerra. Davi depois também tomou de conta do trono. Por quê? Porque esteve ao lado deles pessoas que eram gaditas, homens que tinham o rosto de leão, mas que também tinham a agilidade, a ligeireza de uma corça.
eles precisavam ser duros, eles eram duros, sisudo era, mas também precisava ser ágil, eles saíam e eram ligeiros. O terreno às vezes era plano, era bom, mas também quando era terreno acidentado, eles corriam do mesmo jeito, lutavam do mesmo jeito. Se a tua situação está boa, a gente ora, a gente canta, a gente jejuma, a gente lê a Bíblia. Se a tua situação está ruim, a gente canta, a gente ora e a gente lê a Bíblia e faz na hora de Deus. Então, que você, que eu, que nós, que a gente venha ser gadita nessa última geração. Que a gente venha ser um gadita, um guerreiro para lutar do lado de pessoas que estão precisando guerrear, mas que não estão conseguindo guerrear sozinho. Mas que quando a gente precisar também de ajuda, que a gente corra atrás, que a gente receba auxílio de um gadita, de uma gadita, que venha também nos ajudar a vencer a nossa guerra, porque tem guerra que a gente não consegue vencer sozinho. A minha guerra pessoal, tem coisa que eu tenho que vencer sozinho, mas tem coisa que eu tenho que precisar da ajuda do gadita, de uma gadita. Como essa ajuda? Em oração, intercessão, às vezes segurando a mão dizendo, vamos, eu te ajudo. Por isso que Davi venceu as suas guerras, porque primeiro o Senhor era com ele. Segundo, pessoas que Deus colocou ao lado dele para ajudar ele a lutar naquelas guerras. E ele reconhece muito bem isso. O primeiro Senhor, segundo os gaditas, as pessoas que têm pulso firme, que têm rosto firme, mas que têm agilidade para lutar em meio aos problemas da vida da gente. Então espero que tenha ficado claro esse texto para você. Espero que você a partir de hoje saiba o que é um gadito, o que é uma gadita. São pessoas que são guerreiras do Senhor, que lutam a causa do Senhor, que não desanimam mesmo diante das dificuldades. Que Deus nos abençoe você, a sua família, abençoe seu coração. E quando o inimigo quiser colocar na sua mente para você fracassar, você voltar atrás, lembre-se de uma coisa, que um já venceu por nós, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que espiritualmente falando nos deu condição de nós sermos gadita, pessoas que usam tão bem o escudo, mas que usam a lança. Amém? Porque afinal de contas, operando Deus, quem impedirá? Até o próximo vídeo, permitindo o Eterno de Israel. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha aí e Deus vai continuar nos abençoando, nos recompensando. Até o próximo vídeo, mais uma vez dizendo, permitindo o Eterno de Israel.